vamos lá, pessoal. Então, sejam todos bem-vindos, né, a esse mundo de infinitas possibilidades. Assim, sem mais delongas, a gente, né, falou no nosso último encontro que a gente está com uma série de novidades para poder apresentar para vocês. Então, já vou falar de algumas e no decorrer do nosso processo aqui hoje, a gente vai falando das outras, ok? Então, a primeira novidade, vocês já estão sabendo, que o Robert já até anunciou lá no grupo, que é a nova plataforma. Então, vocês vão ter acesso a uma nova plataforma, né? Que a gente hoje está trabalhando com a QIFI. Então, todos vocês serão migrados para a plataforma nova, que é a Rubla, tá? E assim, tá tudo de cara nova. Então, assim, tudo repaginado, tudo assim, parecendo uma Netflix, mas 1000 vezes melhoradas. Então, por exemplo, se você tem mais de um produto da Avante, por exemplo, se você tem o Neuro 3D, se você tem a imersão, tudo vai ficar bem mais organizado. As aulas, por exemplo, as aulas complementares, que são essas aulas que a gente tem às segundas-feiras, elas também vão ter um módulo só para elas, todas nomeadas, todas certinho, né? Porque até então na plataforma antiga estava lá as datas, aí essas aulas elas vão ter, né, toda uma organização para você rever também depois quantas vezes vocês quiserem. Então, essa é a primeira novidade. Então, a gente acredita que a gente consegue liberar essa plataforma para vocês, assim, até no mais tardar quarta-feira, tá? Porque eu tenho que acertar os últimos detalhes com o Robert para deixar tudo certinho para vocês. Eu acredito que vocês vão poder ter acesso na quarta-feira, tá bom? A segunda novidade é qual? A gente vai mudar a nossa casa. Como assim a nossa casa? A gente se reúne aqui nessa mesa, né? Chamada Google Meet. A partir de semana que vem, tá? A gente vai estar aonde? No YouTube. Por quê? A intenção minha daqui para frente é levar, né, principalmente nesse final de ano, onde tem muita gente que quer mudança, muita gente que quer viver algo novo, mas tem muita gente perdida, tem muita gente que não sabe para onde vai ir. Meu WhatsApp, meu direct está cheio de gente assim. Eu acredito que o de vocês também deve estar, porque eu acredito que quando a gente, né, tem o autoconhecimento, a gente vira um vagalume no meio da escuridão. Então as pessoas começam a procurar o quê? A gente, porque a gente tem água para dar, a gente tem luz para iluminar. Eu acredito que com vocês não tem sido diferente. Então, dentro desse processo, conversando até com o Robert, eu falei, Robert, vamos então abrir essas aulas de segunda-feira. Não sei por quanto tempo não, tá, pessoal? Mas pelo menos até o final desse ano, a gente vai deixar essas aulas abertas para quem quiser participar. Então, durante as semanas, eu vou divulgar no meu Instagram, né, vou divulgar aqui no grupo. Então, a gente vai migrar para lá nessas segundas-feiras. Por quanto tempo? Não sabemos, não sabemos. E também, vamos colocar assim, lá no YouTube, o vídeo praticamente fica disponível assim que termina. Então, por exemplo, todos vocês vão ter acesso do link durante o processo, igual a gente libera aqui. Então, a gente vai liberar o link da live, no caso. Então, vocês vão ter acesso a esse link. Então, por exemplo, vocês não vão ficar precisando esperar, por exemplo, 72 horas para assistir essa aula. Então, por exemplo, perdeu, vamos colocar que a aula vai ficar disponível até outro dia. Aí, ok, perdi o outro dia, por exemplo, passei 24 horas sem assistir a aula, aí depois já está na plataforma. Então, só quem tiver o acesso à plataforma vai poder assistir as aulas gravadas. Felipe, eu não tenho acesso à plataforma. Depois você pode me chamar, pode chamar o Robert, que a gente resolve isso para você. Porque vai ser assim, é até uma forma também de acelerar o processo, porque às vezes você, por exemplo, tem uma galera assim que vai chegando de serviço, por exemplo, tem a Geisa. A Geisa, ela já sai de serviço e vem para a aula, mas ela pega a aula, por exemplo, 9 horas à noite. Então, eu já falei bastante coisa, aí ela teria que esperar mais 72 horas, que é o prazo que a gente também tem, né? Dessa aula gravada, ser, enfim, editada e os trâmites que a gente precisa. Então, lá no YouTube também vai ser mais rápido. Porém, se você quiser tê-la por mais tempo, aí é somente na plataforma mesmo. Então, você vai precisar ter o acesso. Então, essa é a segunda novidade. E as aulas vão voltar a ser semanais. Por quê? O final do ano está chegando, pessoal. E hoje a gente vai falar muito sobre mudança, sobre transformação. A gente vai falar muito sobre
o que que ainda precisa acontecer na sua vida, ainda esse ano. Então, é a época que a gente tem que aproveitar esse movimento de mudança que todo mundo está, a gente não vai ficar para trás nisso, nesse sentido de autoconhecimento. Então, eu quero liberar para vocês também chaves para vocês irem almejando aquilo que vocês tanto têm desejado que ainda não aconteceu. Então, eu até abri uma caixa de perguntas lá no meu Instagram para o público geral, né, para quem não é aluno, e aqui a gente vai fazer algo parecido. Então, ou seja, já vai pensando aí, já vai matutando algo que você ainda queira resolver, porque vai ter um momento que eu vou te perguntar. Então, assim, para você não falar que eu te peguei de calça curta, já vai pensando aí. Porque a gente vai utilizar essas segundas-feiras para o quê? Criar, manifestar aquilo que ainda não aconteceu aqui no nosso meio. Igual geralmente o pessoal vai para a igreja, né, fazer as campanhas lá, a gente não vai fazer campanha, não, a gente vai fazer o que é o mutirão mesmo do autoconhecimento. Então, para a gente ter uma continuidade, porque a ideia realmente é o quê? É trazer estudos que têm continuidade. Então, já deixa anotado aí na tua agenda toda segunda-feira, tá bom? A gente vai ter um encontro aqui. A única coisa que eu vou atualizar com vocês é o horário, tá? Mas então vai ficar nessa faixa aí, 8 horas, 8h30. Então, primeiro lugar, os encontros a partir de semana que vem vão ser no YouTube. Os encontros voltarão a ser semanais. Então, ou seja, deixa anotado na sua agenda que a gente vai estar aqui toda segunda-feira, porque aqui vai ter o quê? Conteúdos sequenciais para a gente o quê? Manifestar aquilo que a gente almeja ainda esse ano, tá? Felipe, eu quero manifestar o que eu almejo ainda esse ano. Então, já foca. Lembra que a gente já aprendeu aqui no processo do autoconhecimento tudo aquilo que eu foco aumenta. Então, já que a gente vai manifestar algo, foca em uma coisa só, ou em alguma área só, porque é aí que está o BO. Por que a pessoa ainda não manifestou o que ela queria? Já estou dando um spoiler, né? Por que a pessoa não manifestou aquilo que ela almeja? Porque não tem foco. E a gente já aprendeu. Para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então já vai pensando nisso, já vai trabalhando nisso já a partir de hoje, porque é nisso que a gente vai focar nessas semanas até o final do ano, tá bom? Quando eu falo até o final do ano, até um pouco antes do Natal, porque a gente tem recesso. Combinados então, pessoal? Todo mundo entendeu? Toca aqui só para mim um ok no chat, para eu saber que vocês estão aqui comigo, para a gente poder começar. Ok, pessoal? Todo mundo entendeu? Beleza. Então podemos começar? Então bora, pessoal. Para quem gosta de anotar, isso aí, chat maravilhoso, vocês estão vivos. Para quem gosta de anotar, o tema da aula de hoje é autoconhecimento versus autoengano. Numa tradução mais livre, qual é a diferença entre autoconhecimento e autoengano? Por quê que eu escolhi falar sobre isso hoje, né? E é um conhecimento, igual eu falei com o Christian, que é um conhecimento novo e realmente é bem recente mesmo. Primeiro, a gente falou muito, e vocês estão aqui, de certa forma, porque vocês querem se conhecer. Se conhecer para resolver um problema de relacionamento, se conhecer para resolver uma questão, talvez, do trabalho, profissional e financeiro. Resumidamente, todo mundo está aqui buscando algo. E o que une todo mundo é o quê? Todo mundo está aqui em busca de autoconhecimento. Então, se a gente vai focar a partir de agora no que a gente quer, primeiro a gente precisa também entender aquilo que a gente não quer na nossa vida. Então, a gente vai utilizar o autoconhecimento para conquistar aquilo que a gente almeja? Sim. A gente foi salvo pelo autoconhecimento? Sim. Porque muitos de nós chegamos aqui o quê? Quebrados, destruídos ou perdidos. E o autoconhecimento foi o quê? A nossa bússola para a gente estar onde nós estamos. Porém, todavia, entretanto,
Com o passar do tempo, a gente vai ficando mais confiante, a gente vai ficando mais cheio da gente, o que é muito bom, a gente vai ficando mais empoderado. O problema é quando a gente vai para o outro excesso. E tem algumas pessoas aqui que eu já conversei, né, querida, você tem uma tendência a muito excessos. Por exemplo, você está bem demais e aquilo parece que é aquela alegria que não tem fim e esfuziante, não que você não tenha que ser alegre, o problema é o excesso, porque quando você está num excesso de uma polaridade, lembra que a gente já aprendeu com a Julieta, a gente depois vai para o excesso da outra. Então, por exemplo, a pessoa, ela literalmente. Aí o que que acontece? Ela vai para por quê? Porque foi de uma polaridade para outra. Então, muitas vezes a gente está nesse processo de autoconhecimento e começa a fazer do autoconhecimento, muitas vezes, uma religião, né? A gente faz daquilo ali também uma doutrina de vida. Não que, vou repetir, não que ele não seja importante, muito pelo contrário, nós estamos aqui por causa dele. Mas só que lembro vocês, a questão é o excesso, a questão é o demais. Aí a pessoa vai para outra polaridade, que é do auto-engano. E tem muita gente, que é nesse ponto também que eu quero chegar. Tem muita gente que está no auto-engano, achando que está vivendo o autoconhecimento. E onde geralmente a gente vai ver isso? Nas religiões, muitas vezes a gente vai ver também dentro de mentorias. Muitas vezes a gente pode se pegar nós mesmos fazendo ou se comportando de determinadas formas que está muito aquém do que é autoconhecimento, que está mais para auto-engano. Então, para você que gosta de anotar, primeiro, o que, que é o autoconhecimento? Né? O autoconhecimento envolve a busca consciente, vou falar até devagar para quem gosta de anotar. O autoconhecimento envolve a busca consciente e honesta de compreender a si mesmo. Então, isso é autoconhecimento. Então, como que você vai se autoconhecer? Isso você vai fazer aquela análise sincera, honesta de quem você é, que é o quê? Suas qualidades, suas fraquezas, seus valores, suas motivações. Então, é um processo, como eu disse, sincero. É onde a gente tem que olhar e olhar para a nossa vida com sinceridade. E quando eu digo com sinceridade, eu não estou falando de julgamento. Então, por exemplo, hoje estou com uma blusa que para vocês a maior parte dela é vermelha. Ponto. Estou olhando, estou sendo sincero, não estou julgando. Então, quando eu faço isso várias e várias vezes, né, que é o caminho, eu vou trilhando isso, eu sou honesto, eu sou sincero comigo mesmo, eu estou praticando o autoconhecimento. A questão é, quando eu me conheço, eu entendo as minhas qualidades. Então você entende que você é um ser humano que tem qualidades. Porque talvez você também cresceu no meio, ou você talvez esteja, por exemplo, numa relação onde o outro só te faz enxergar os seus defeitos. Então, quando eu tenho autoconhecimento, eu sei quem eu sou. Eu sei sim onde eu sou fraco, eu sei onde sim eu tenho qualidades também, porque nem tudo é só defeito. Repito, eu sei os meus valores e eu sei as minhas motivações. Então, quando a gente está nesse caminho, ninguém te abala. E quando a gente vai para o oposto? Aí quem está vivendo o oposto disso está onde? No auto-engano. Aí para quem está anotando. Então, o que que é o auto-engano? O auto-engano refere-se a iludir a si mesmo. Então, o que que essa pessoa vai começar a fazer quando ela está ali já no auto-engano, já vivendo o auto-engano? Ela vai começar o quê?
ignorar aspectos da realidade que podem ser desconfortáveis. Então, num exemplo bem teatral aqui, a pessoa ela tá na casa dela, mas aquela casa nem de perto é o que ela almeja para a vida dela. Aí eu falo casa, mas pode ser, por exemplo, um relacionamento, alguém que você convive, o seu trabalho. Então, por exemplo, vamos imaginar que você gosta de um ambiente tranquilo, um ambiente de paz dentro da tua casa. Só que é o seguinte, sua casa é um inferno, sua casa é um caos, sua casa é só barulho, confusão e gritaria. Aí, num processo de autoconhecimento, o que que eu olho para essa situação? Gente, a minha casa realmente é bagunçada, é gritaria, é confusão. Tá, mas o que que eu posso fazer para melhorar isso? Seja uma conversa, ou então o que que também eu estou fazendo que contribui com essa bagunça, com esse caos? O autoconhecimento é isso. Mas quando a pessoa está no auto-engano, o que que ela vai fazer? Ela vai negar esse aspecto da realidade. Então, ela vai fingir que nada daquele desconforto está acontecendo. E assim, primeiro ela vai começar a fazer isso para os outros, e depois ela vai começar a fazer isso para si mesma, porque ela precisa se convencer daquilo. E é aí que começa as tretas, né, pessoal? Porque, né, o auto-engano vai implicar em você começar a esconder o quê? A verdade. A verdade de quem? De você mesmo. Por isso que é auto-engano. Enganar os outros a gente até entende. Entende, né? Vocês entendem, né? Entendi, né? Mas o trem começa a ficar feio quando a gente começa a se enganar. Aí, repito, é para tudo. Relacionamento, casa, trabalho. Que vamos pegar na situação de trabalho. Eu, por exemplo, estava falando isso hoje numa reunião que eu estava agora na parte da tarde. Eu, antes de fazer a minha transição de carreira, eu estava vivendo um inferno no meu antigo trabalho, em todos os aspectos, inferno salarial, inferno de perseguição, inferno, inferno, inferno. Mas eu me enganava no sentido de que: "Não, eles vão me dar uma promoção. Não, servidor público, todo mundo quer ser servidor público, todo mundo sonha com esse meu emprego". Então, enquanto eu fui me enganando ali, eu fui perdendo o quê? Anos a fio daquilo que eu poderia estar fazendo. Como assim, Felipe? Eu, pessoal, eu fiz a minha formação, todos os meus processos para ser um terapeuta, e enfiei meu diploma no fundo de uma gaveta. Então eu continuei trabalhando como funcionário público, porque eu achava que estava bom, que estava confortável, 3 anos depois de ter formado. Aí, como, né, o universo sempre dá um jeitinho de te empurrar para o teu destino, para o teu propósito, e muitas vezes você não entende isso, aí que o negócio começou a apertar para o meu lado. Mas ainda assim eu teimava. "Não, eu posso. Não, eu vou dar um jeito". Aí a gente entra muitas vezes no triângulo, né, que eu tô falando muito durante a semana, a gente entra no triângulo dramático. "Ah, estão me perseguindo, eu sou a vítima". Ou então, no caso, eu não sou mais, eu sou o salvador, eu quero salvar, eu quero resolver essa situação aqui. Se eu sair, como é que esse setor vai ficar? Gente, ai, mal sabia que assim que eu sair já tinha outra pessoa lá para ocupar minha vaga. Assim, gente, o auto-engano tem hora que ele chega a ser, assim, sabe, patético. Tô falando de mim, de você, você vai fazendo a tua análise aí. Estão compreendendo, pessoal? Então, o auto-engano, vou repetir, ele implica em evitar a verdade, enquanto o autoconhecimento implica em abraçar a verdade sobre si mesmo. Hum. Aí a gente volta lá na segunda aula
da mentoria. Na segunda aula da mentoria, o que que eu ensino para vocês? Tudo que eu resisto persiste. Tudo aquilo que eu aceito se transforma. Então, qual que é a diferença nossa que estamos aqui para quem está lá no mundo, nessa época de Natal, sonhando com uma mudança de vida? Muitos estão lá esperando um prêmio da Mega Sena, porque vai começar. Muitas pessoas já estão fazendo planos com o 13º, que nem recebeu, muitos, né? Muitos estão, né, pedindo para Papai Noel que o namorado, a namorada volte, o esposo, a esposa volte, tudo no auto-engano. Ou seja, né, eu estou ocultando a verdade de mim mesmo. Eu estou criando uma resistência. E tudo que eu resisto vai persistir na minha vida. Mas tudo aquilo que eu aceito se transforma. Então, por exemplo, às vezes uma mentorada chega para mim: "Felipe, de quando eu comecei a fazer a mentoria, a minha vida transformou sim na parte emocional, mas me deu vontade de trocar o guarda-roupa inteiro, me deu vontade de cortar um cabelo, me deu vontade de fazer uma transformação externa". Aí é onde eu falo: "Parabéns, quando a gente quer fazer uma mudança externa, é porque o interno já mudou e está mudando, então é só um reflexo". Mas vamos imaginar que você viveu a vida inteira vestindo de forma fubanga, né? Fubanga, tá? Para quem não sabe, é o termo novo que a internet está utilizando para baranga. A gente não usa mais baranga, baranga é anos 90, 2000. Anos 2024 é fubango, tá? Então, olha lá, a Luciana colocou já, eu já se manifestou, estamos tendo manifestações. A pessoa decidiu mudar o guarda-roupa todo, mudar o corte de cabelo, mas olha só, o processo de autoconhecimento revelou para a pessoa, ou seja, não foi nem o Felipe, vá lá e muda o seu guarda-roupa, o máximo que eu fiz foi dar uma aula sobre autoestima, né, que foi acho que se eu não me engano a última aula, né, a aula de autoestima. Aí a pessoa o quê? Utiliza o autoconhecimento e abraça a verdade. Então qual que é a verdade? Não estou falando que é seu caso, tá, Tânia, que se manifestou. Gente genérica, genérica. Meu Deus, que guarda-roupa é esse? Essas roupas não são, não é eu mais. Então, como que eu tinha coragem de usar isso, de vestir isso? Né? Eu compartilhei isso com vocês também. Eu olhei para o meu guarda-roupa e falei, gente, essas roupas não representam mais a minha nova versão. Então, não é nem que tá, a questão de estar feio, estar bonito aqui no meu caso, é uma questão de que essa verdade que está aqui não está com a verdade que está aqui dentro. Não tá linkando. Então, vamos substituir. Mas isso para roupa é muitas vezes é ok de falar. Para um cabelo é ok de falar e ok de aceitar. Mas isso quando envolve o seu relacionamento, quando envolve uma transição de carreira, será que você tem essa facilidade em abraçar a verdade? Que as coisas realmente não tá do jeito que você tá tentando passar a imagem para os outros e para si mesmo de que tá bom e não tá? Porque enquanto você ficar se iludindo, minha querida, meu querido, a sua vida vai ser a mesma. É como se fosse uma pessoa que está lá morrendo de dor de barriga. Não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E vai para o médico. No fim, só ela que fica estrupiada lá. No caso, você. E eu também, se eu não ficar atento aqui. Eu também estou no jogo. Se eu estou vivo, eu estou no game. Igual vocês. Continuando. O autoconhecimento é geralmente considerado um caminho mais saudável para o crescimento pessoal e desenvolvimento, né? Só complementando mesmo. Porque se você tem dúvidas de que o autoconhecimento muitas vezes difícil,
muitas vezes confrontante, muitas vezes te pede um posicionamento. Você pensa: "Não, esse caminho é o mais difícil". Ok, por mais que ele seja o mais nem difícil, né, mais desafiador, ele é o correto, ele é o mais saudável. Agora se você continuar seguindo no caminho do autoengano, é o que eu falei, com você, e falo com os alunos, e falo com todo mundo, o GPS ele nunca te julga. Então você está lá trilhando o caminho, quero ir para, deixa eu ver, um lugar que não tem aluno da Avante, quero ir para o Amazonas. Vai bater 9 de todos os alunos do Amazonas aqui. Aí é profetizar. Então, ou seja, quero ir para o Amazonas. Você está lá, você trilhou o caminho. Aí você, ah não, vou passar na casa da minha tia. O GPS não vai falar sua burra, sua idiota. Não era para o Amazonas que a gente estava indo? Jamais. Vai te julgar. Ele só vai recalcular. E vai ficar recalculando quantas vezes forem necessárias. Só que você tem que ficar esperto que uma hora a tua gasolina acaba. A viagem pode ficar mais longa. Então eu, como terapeuta, jamais vou te julgar. O universo também não. E Deus, menos ainda. Eu falo, gente, que Deus tem coisas mais urgentes para se preocupar. A Etiópia, por exemplo, está precisando mais que você que está aqui. Porque você está aqui. Tá, gente? Eu tô brincando, tá, pessoal? Por favor. Tá? Deus, ele escuta cada um de forma individual, tá? Então não quero afetar suas crenças aqui, não, tá? Deus, ele te ama individualmente. Ele tem poder porque ele é onisciente, tá? Então, assim, entendam também. Então, tem gente adulta aqui. Compreendem? Então, olha que a gente nem começou. Então, se você acha que o autoconhecimento, por exemplo, está te pedindo uma renúncia e para você tá difícil, abraça isso, abraça esse momento, tira dele lições preciosas para sua vida. Como eu disse, se você escolher fazer o que você fazia antes, você não tem nenhum problema, você vai viver de novo. Talvez uma situação que foi a mesma que te trouxe para cá. Já dei um aconselhamento a respeito disso, para a questão de relacionamento. A pessoa chegou para mim assim: "Ah, mas eu tô com muita vontade de mandar uma mensagem para a pessoa". Eu falei: "Manda, manda mensagem". A pessoa ficou assim: "Como assim? Eu achei que você ia falar para não mandar". Eu falei: "Não, eu quero que você mande, não, agora eu quero que você mande. Vai lá e manda mensagem, eu quero saber a resposta". Ou a não resposta, mas também não responder, não ter resposta já é uma resposta também. Então manda. Por quê, pessoal? Uma coisa que eu entendi nesse processo é que eu não posso, e você também precisa entender isso, que você não pode impedir as pessoas, e isso eu não falei em lugar nenhum. Eu não posso impedir as pessoas de viverem os processos delas, por mais que eu queira. Porque talvez aquilo que eu ou você está tentando impedir na vida de alguém é justamente o fator que vai mudar a vida dela. E você quer agir aí como se fosse o arquiteto do universo. E assim, e eu como terapeuta, a primeira coisa que a gente aprende é que a gente não pode intervir. A gente mostra o caminho, ó, se tu for por aqui, acontece isso, isso e isso. Se tu for por aqui, é isso, isso, isso. E julgar menos ainda. Vocês compreendem? Então, outro ponto, para de tentar impedir o processo, tanto seu quanto na vida do outro. Então, se a pessoa ela quer errar, vou ter que deixar. Não tem nada que eu possa fazer. Não consigo, porque nenhuma mudança ela surte efeito com base em quê? Manipulação. Ou você, o ser humano, ele só muda por uma pessoa, ele mesmo. E isso é autoconhecimento. Fora disso, auto-engano.
Então, pessoal, vamos então para onde eu quero chegar aqui com vocês. Vamos lá. Eu vou te dar 5, como é que eu posso chamar isso? 5 maneiras de como identificar o auto-engano, ou seja, 5 maneiras de como o auto-engano se manifesta, ok? Então anotem aí. E no final, lembra que eu falei que vai ter técnica? Então, no final eu vou perguntar para vocês uma coisa, então já vai anotando aí, nem que seja os tópicos, ok? Então vamos lá. Maneira número um que o auto-engano se manifesta: justificativas constantes. Então, como que seria isso, Felipe? Você sempre encontra uma razão para explicar as suas ações e as suas escolhas. Sempre está dando uma desculpinha. Assim, uma frase que eu aprendi com uma pessoa, que hoje eu não tenho mais contato, mas ele falava isso num tom até pejorativo na minha interpretação, mas hoje eu entendo que tem um pouco de verdade nisso. É o seguinte: quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Então, eu falei no meu direct, pessoas querendo mudança. Às vezes as pessoas estão no seu convívio, seu colega de trabalho, seu familiar, fica te enchendo a paciência, falando que precisa mudar alguma coisa na vida. Mas é que tá. Na hora que você propõe, ele bota a mudança na mesa da pessoa. Aqui, ó, bora. A mudança é isso aqui. Tem que fazer isso aqui. Ou então tem que fazer o que eu fiz. Caçar uma mentoria, fazer a terapia. Eu fiz isso aqui. Você quer? Aí a pessoa começa a encher de desculpinha. Começa a dar desculpinha. Começa a dar desculpinha. Primeiro, porque tem uma resistência, fato. E segundo, porque está preso no auto-engano. E o primeiro sinal dele é a justificativa. É igual quando a gente, né, para quem é pai e mãe, vai ficar mais fácil identificar. Mas quem lida com criança de uma maneira geral? Você pega a criança com a boca na botija fazendo algo errado. Muitas vezes o primeiro instinto da criança é o quê? Mentir. Mas se a criança talvez não pode mentir, ela vai omitir. Se ela também não vai omitir, ela vai começar a procurar o quê? Uma justificativa para tal ato. Então, podemos resumir o seguinte: se você está tendo que justificar demais, você está no oposto do autoconhecimento. O autoconhecimento não é abraçar a verdade sobre si mesmo? Então, se eu abraço a verdade, eu não preciso justificar. Ou melhor, não é nem preciso, eu não tenho o que justificar. Agora, se para toda ação você precisa colocar uma justificativa, sinto cheirinho de auto-engano aí. Então começa a sentir também. Então, você sempre encontra uma razão para explicar suas ações ou escolhas, mesmo quando elas não estão alinhadas com seus valores e objetivos. Então vamos imaginar, pegar aí uma coisa que é relacionamento, por exemplo. Não, tá, mas por que não termina? Ah, mas por que isso? Ah, porque ele é assim. Ah, porque tem tal situação. Ah, por causa das crianças. Ah, por causa disso. Tá se justificando, querida? Tá se justificando, querido? Um sinal de auto-engano. Segunda maneira que o auto-engano se manifesta: negação de emoções ou problemas. Anotando aí, pessoal? Negação de emoções ou problemas. Então, o que seria isso? Fingir que algo não está incomodando, mesmo quando está. Aí é aquela pessoa que a gente chama popularmente de engolidora de sapo. É só engolir. Não tá te incomodando isso? Inconscientemente, tá? Que a pergunta é feita. Ninguém pergunta isso pra ninguém.
Precisamos de quando tá incomodando de fato, né. Aí tá lá, você tá numa situação incômoda, você tá numa situação que você não tá aguentando, você tá ali com as emoções tudo à flor da pele. Mas não, tá tudo bem, eu aguento, tá tudo bem, eu aguento, tá tudo bem, a pessoa vai mudar, ou seja, né, o auto-engano, 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 auto-engano. Aí você vai, além de sentir, você começa a engolir o auto-engano. Aí, lembra que toda emoção não resolvida, ela volta. E onde que ela vai voltar? No corpo, somatizando em uma área. Então, qual é a somatização da pessoa que tem dificuldade de expressar que algo está incomodando na vida dela? Que é, vamos usar aí o termo chulo de engolidor de sapo. Eliana, quer fazer uma pergunta? Ou foi sem querer que tu levantou a mão aí? Oi, desculpa, foi sem querer que eu tô fazendo uma coisa aqui, acho que o fone encostou, perdão. Ah, tranquilo. Então, aonde que vai somatizar no corpo alguém que ficou ali engolindo as emoções? Não está incomodando não. Vamos imaginar que a pessoa que está ali mantendo contato com alguém também que invade o espaço pessoal dela. Então, tá engolidora de sapo, vai somatizar aqui, ó, na garganta. Ou seja, não consigo falar, não consigo expressar. E aqui está a nossa laringe. Então, muitas vezes essa pessoa vai ter o quê? Problemas na tireoide, porque tá o quê? Não consegue expressar que algo está incomodando. Aí vamos voltar lá nos traços de caráter, né, nosso guia mestre aqui. A pessoa que está tendo o limite invadido, o espaço invadido, onde que vai somatizar? Na pele. A pessoa vai ter problemas de pele. Por exemplo, aquela pessoa que teve o espaço dela sentiu que teve muito espaço ou realmente teve. A pessoa vai ter alergias na pele. Tipo assim, eu preciso de espaço. Meu limite está sendo invadido, então a pessoa vai ter coisa na pele. Ou, por exemplo, emoções a nível de pensamentos não resolvidos, a pessoa vai ter o quê? Queda capilar, porque é tanto pensamento negativo que o cabelo não aguenta ficar lá. Não tem como. E por aí vai. Então, para de se enganar. Fingir que algo não está incomodando quando está. E evitar também lidar com questões difíceis. Evitar não vai resolver. Terceiro ponto, comparações distorcidas. O que são as comparações distorcidas? Medir-se em relação aos outros de uma forma que sempre te favoreça ou minimize os sucessos alheios, alimentando uma falsa sensação de superioridade. Então, é aquela pessoa que eu falo que assim, é complicado esse também estágio desse processo do auto-engano. É aquela pessoa que basicamente você vai conversar com ela sobre qualquer assunto, sobre qualquer situação da vida, ela inconscientemente ela adota uma postura de que já sabe de tudo, de que não precisa mais aprender, de que o que ela já sabe está mais que suficiente. Eu até ajudo as pessoas, eu até ensino as pessoas. E elas muitas vezes, nesse processo de que já sabe de tudo, ela realmente ela sai, né, da vítima que ela foi, ela vai para o lugar lá no triângulo de Salvador. E a gente vai ver muito isso, sabe onde? Dentro do autoconhecimento mesmo, da pessoa que vai travestir esse auto-engano de autoconhecimento. A gente vai ver isso, sabe onde também? Na espiritualidade. Não na espiritualidade verdadeira, na espiritualidade distorcida, como assim? Nas igrejas, nesses lugares que a pessoa se reveste de uma caridade, de um, sabe, de uma sensação de superioridade. Então, é como se assim, eu tô aqui, gente, agora para ajudar.
as pessoas que me procuram. Então, ou seja, se eu estou na posição de ajudar, olha só, olha o que está por trás das palavras. Para ajudar eu tenho que ser maior. Então eu te ajudo porque eu sou maior que você. E o que que a gente aprende? Que ninguém é maior que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Você não é maior e nem menor do que ninguém na face dessa terra. Então, é onde muitas vezes essas pessoas, para se sentirem superiores, ela tem que minimizar você. Ou talvez você esteja fazendo isso com outras pessoas. Bomba. Hum, hum. Quarto, quarto, culpar os outros. O que é isso? Atribuir responsabilidade pelos seus erros ou dificuldades aos outros, em vez de reconhecer o seu próprio papel nas situações. Gente, espera aí um minutinho, uma pausa, tá? Intervalo. Pode cochichar aí um pouquinho e refletir. Espera aí um minutinho. Voltei, pessoal. Estão aí ainda? Então bora. Então vamos lá, vou repetir aqui. Culpar os outros, né? Atribuir a responsabilidade pelos seus erros ou dificuldades aos outros, ao invés de reconhecer o quê? O seu papel na situação. Então, lembra que para existir uma vítima, tem que ter um perseguidor. Para ter uma vítima, também tem que ter um salvador. Mas é aí que tá. O problema é quando esses integrantes, seja a vítima, seja o salvador, seja o perseguidor, culpa o outro, mantendo o quê? Aquele triângulo da disfunção na vida. Então, assim, tem pessoas que vieram de um extremo, aonde assim, elas pegaram para si toda a culpa do mundo. Então, hoje essas pessoas têm até problemas de autoestima por causa disso. Que lembram? Foi com excesso demais. Já tem outras pessoas que elas já foram para o outro oposto. Tudo é culpa do outro. Não que o outro não tenha a responsabilidade dele, mas o que que a gente vem aprendendo, principalmente para quem já passou ou quem está passando pelo processo de cura dos traços de caráter. Ah, eu tive uma mágoa com a minha mãe, eu tive uma mágoa com meu pai. O que que a gente tem aprendido? Que todo mundo fez o melhor que podia estar fazendo naquele momento. Inclusive você permitindo que aquilo também acontecesse.
Porque se algo aconteceu, de alguma forma, de algum jeito, não estou falando que a culpa é sua, mas de alguma forma, você se colocou nessa situação, consciente ou inconscientemente. Compreendem? Então, como que eu vou evoluir? Como que eu vou me autoconhecer? Ou seja, eu vou abraçar a verdade, sendo que eu não consigo assumir também o meu papel naquela situação. Então, vamos imaginar que é um relacionamento que é caótico. Eu tenho que analisar que muitas vezes eu permiti que aquela situação chegasse do jeito que chegou. Como que eu permiti? Ficando no relacionamento, né? Ah, lá no meu trabalho, Felipe, eles estão me explorando demais. Por trás de todo sobrecarregado tem alguém folgado. Cadê eu sei que não foi identificar quem é essa pessoa? Ou se já identificou, por que que você não foi lá delegar a função? Hum? Ah, Felipe, aí vamos lá para o mundão, né? Fora do mundo infinitas possibilidades. Ah, porque eu tenho traumas. Ah, por causa disso. Tá, ok. Vamos curar isso. Não, porque isso. Aí vem a desculpa, né? Então, ah, porque o outro. Gente, eu já lidei com um caso que, assim, não posso dar muitos detalhes, né? Porque a pessoa é mentorada, a aula não está aqui hoje, mas ela é mentorada e ela vai achar essa aula um dia, né? Mas ela vai saber que eu estou citando ela aqui. Tem um caso de uma pessoa que ela veio para terapia, sim, que ela precisava resolver questões relacionadas a ela, mas ela tinha uma culpa muito grande em relação a algo que ela fez lá no passado. Então a gente teve que trabalhar muito essa sensação não, né? Essa questão da culpa. Falei, olha, tudo bem, lá atrás você errou em relação a essa pessoa. Mas você já parou para pensar que, ok, você errou, você já pediu desculpas, você já fez também situações onde você poderia estar mudando o que você, mudando assim, né? Não o que você fez no passado, mas mudando as suas atitudes agora em relação ao que você fez. Mas você já reparou que essa pessoa ela continua escolhendo viver no trauma? Ou seja, ela escolheu continuar no banco da vítima. O que antes era uma situação que foi imposta a ela, virou uma escolha. Então, qual que é a forma de resolver isso? Essa responsabilidade é sua, essa é minha. A sua você resolve, a minha eu resolvo também. Aí só assim a gente vai poder se liberar. Ah, Felipe, e se o outro não quiser? Se libere você sozinho. Se libere você sozinho. Fala, universo, a minha parte eu fiz, hein? Tchau. Beijo da Anitta. Então, é responsabilidade. Sai desse triângulo dramático, onde só você é a vítima. Sai desse triângulo dramático, onde só você é o perseguidor. Sai desse triângulo dramático, onde você também é a salvadora. Hum. Então, para de culpar os outros. Para de atribuir aos outros, porque se você continuar fazendo isso, qual que é o sinal que você está mandando para você e para o universo? Ok, aconteceu isso no passado, mas se eu estou nessa situação, eu estou escolhendo continuar aqui. Lá atrás, repito, lá atrás foi o te colocar na tua mesa, o prato. Agora, continuar comendo é a escolha sua. Aí, Emily, qual que é o nosso mantra? Emily, assim, né? Porque a Emily, ela fez essa frase em mantra, mas a gente já falou dela aqui na Avante. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Próximo tópico e último, autoimagem idealizada. Ai, Emily, super. Autoimagem idealizada. É o último ali, né? Fator do auto-engano se manifestando na tua vida. Então, o que que seria essa autoimagem idealizada? Acreditar que você é infalível.
ou que você não tem aspectos a serem melhorados, dificultando a percepção das suas verdadeiras limitações. Aí tá meio que misturado um pouco com o que a gente falou lá da pessoa que acha que já sabe tudo. Então, é aquela pessoa que, aqui nesse caso, é aquela pessoa que criou um personagem para si mesma. Então, talvez seja aquela pessoa que criou o personagem da boazinha. Então, como que a boazinha ela falha? Sendo má. E talvez o sendo má é só se posicionar, dizer não, eu não quero isso, não basta. Mas aí ela vai se enganar, porque ela precisa se manter no personagem da boazinha. Então, aí ela vai engolir sapo, ela vai se justificar, porque ela não pode falhar nesse personagem dela. Talvez a pessoa criou o personagem de que ela é dublê de rica. Não é nem dublê, né? Dublê a pessoa já tem consciência, que ela é rica, milionária e tal. Não, essa pessoa pode ser, claro que pode. Almejamos, almejamos. Mas uma coisa é eu almejar e buscar, galgar patamares para chegar nesse lugar. Outra coisa é o que a gente fala, né? Os pais da gente que falam, como mortadela que ela tá presunto. Aí não dá. Então, eu não posso falhar. Então, eu tenho que alimentar isso. Tenho que fazer dívida que eu não posso, que eu não vou poder pagar. Eu tenho que manter a imagem daquele padrão que eu criei. Ou então, por exemplo, vou pegar aí na vítima. A vítima já descobriu que ela é vítima, muitas vezes. Então, ela tem benefícios de continuar naquela posição. Então, eu não abro mão do vitimismo, porque eu tenho ganhos aqui, conscientes ou inconscientes. Eu tenho ganhos. Eu não posso falhar nisso. Então, isso vai dificultar o seu poder de percepção do que você precisa melhorar. Já tive casos, pessoal, de sessão de diagnóstico, né? A maioria de vocês chegam aqui alquebrados, né? Eu cheguei uma vez para uma sessão de diagnóstico. Eu cheguei, não, né? A pessoa chegou para a sessão de diagnóstico. Oi, tudo bem? Tudo. Fulano, por que você está aqui? Não sei. Você acredita? Estou aqui porque tive uma discussão com a minha esposa e tal. Ela falou que eu precisava vir para terapia. Tá bom, mas vamos conversar, bater um papinho. Assim, por que você acha que você está aqui? Se tem alguma coisa que você precisa melhorar? A pessoa, não, como assim não? Não, porque eu fiz isso, tal, coisinha básica. Eu falei, ó, tá, mas é uma coisa básica que você quer melhorar? Olha, pra mim é diferente. Aí, uai, se pra você é indiferente, se você não tem nada pra mudar, o que você tá fazendo aqui? Não, porque eu tenho que estar aqui, porque eu tenho que justificar pra ela que ela mandou eu vir, eu vim. Ou seja, ele tá usando de manipulação. Manipular o terapeuta. E tem gente que consegue, tá? Dependendo se o terapeuta ele não for muito experiente, a gente pega uma Suzane von Richthofen da vida, você, ó, é um para ser manipulado. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas chegam com uma autoimagem delas, que elas são perfeitas. E quem é perfeito precisa de mudanças? Jamais. 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 Então, pessoal, vamos lá. A gente falou em alguns pontos. Então, deixa eu ver quem está na sala aqui. Eu disse que hoje é ter dinâmica. Então, não precisa aparecer se não quiser, tá? Mas todo mundo já deixa uma resposta engatilhada desse processo. Até mesmo quem chegou agora, igual a Geisa acabou de chegar, Geisa vai dar para você participar também, tá? Não vai ser nada que pegue os outros tópicos, não. Vai dar para você participar legal agora. Então, a gente finalizou as 5 formas que o auto-engano se manifesta. Então, vamos lá. Vai meditando aí se você tem algo que ainda está te prendendo no auto-engano desses 5 itens que eu falei aqui hoje. Primeiro, faça essa análise. Faz aí. Porque, se você identificou algum ponto, é esse ponto que você vai ter que ir trabalhando. Para você sair dessa situação de auto-engano e realmente viver o autoconhecimento.
Beleza? Pensou aí? Aí agora eu vou, assim, perguntar para cada um aqui, aí assim, pode s eu preciso que vocês me falem, mas pode, assim, ser resumido, tá, por causa até do nosso tempo. Mas pode falar também, se sentir de falar também, tá. Então eu vou perguntar, aí o que que eu vou perguntar para vocês? Assim, durante o processo que a gente viveu desse ano, que lembra que a partir de semana que vem a gente vai focar naquilo que a gente quer, então, ok, já identificou situações do auto-engano, mas vamos focar também naquilo que a gente também acertou, naquilo que a gente também reconheceu. Que é até um versículo bíblico, né, que eu costumo dizer que a gente precisa também trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Então, muitas vezes você está agora, tipo assim: "Ai, meu Deus, muita coisa que eu preciso resolver ainda". Mas agora que a lapada já aconteceu, vamos então trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, eu vou perguntar para cada um de a pergunta é a mesma para todo mundo, mas eu quero ouvir, nem que seja um pouquinho de cada um que está aqui. Pensa em algum momento que vocês estiveram comigo, seja numa mentoria individual ou aqui em grupo, pensa numa aula ou num momento ou em alguma coisa que eu trouxe para você e que assim, bum, realmente foi uma virada de chave na sua vida. Você pode falar assim: "Felipe, no dia que você ensinou isso, ou no dia que você me falou isso, a minha chave virou". Entenderam? Todo mundo vai participar, tá? Se não quiser abrir a câmera, não precisa. Só falar no áudio. Aí eu vou falando aqui com base na ordem que está aqui para mim. Combinado? Então vai ser a ordem alfabética. Então fica atento aí. Então, se ele está online, se ele está por aí, se ele, eu gosto da Celi que é assim, ela vem. Às vezes ela vai pra Nárnia. Ele mandou sinal divino. Daqui a pouco eu volto nela então. Então, Christian, lembra que eu disse que era para você ficar? Christian, habla comigo. Christian, é no microfone. Bora lá. Compartilha com a gente uma aula ou algo que eu te disse que foi uma virada de chave aí para você. Falou, Eu Felipe, tenho que mandar todo isso mundo parar para poder falar com vocês. Vou vai de ser. máquina Eu aqui quero, falando eu isso. quero ouvir, meu filho. Agora eu quero ouvir. Eu falei demais, agora eu quero ouvir aqui. Isso é só a primeira técnica. Daqui a pouco vai a Não, fala, segunda. Então, pergunte. habla aí. Estou te ouvindo. Então, a pergunta é a seguinte: é, compartilha, resumidamente, um momento, uma aula. Vai, e, gente, enquanto tá o Christian, vai pensar na sua aí, hein? Uma aula, um momento, algo que eu te disse, seja numa aula, seja numa mentoria individual, alguma coisa que para você foi uma virada de chave. Não, não foi aula, não. Foi aquele dia do sabão, você não lembra, não? Você quer compartilhar? Foi o dia do sabão que você chamou e fez uma sessão extra, porque Uhum, precisava conversar e tal. Isso, aquilo outro, não precisa de contar os detalhes, mas que você falou. A mudança, ela não é você do jeito que você quer. A mudança, ela vem. Ela é de dentro para fora. Não adianta você achar que mudou e não mudou nada. uhum, E era a parte do auto-engano. Eu estava me uhum, auto-enganando, eu não estava me autoconhecendo. Eu estava achando, querendo tanto mudar, querendo tanto, desesperado para mudar, que eu não estava deixando a mudança chegar. uhum. Beleza. É isso. Valeu, Christian. Tá vendo, pessoal? É só isso naquele momento, né? A Eliana, né? Compressão não funciona. Com os masocas, principalmente, eu sei que não. Então, assim, é um momento de depoimento, pessoal. Pensa que é isso. Pensa em alguma coisa. Se você não quiser expor alguma coisa da tua vida, conta algo mais leve, mais brando, ou faz igual o Christian. Tipo assim, pode falar sem dar detalhes. Que realmente
eu preciso saber, porque querendo ou não, a gente ficou aqui 1 ano praticamente juntos, né? Então, assim, eu quero ouvir vocês também. Então, se você puder realmente participar, participe. Que, né? Inclusive, Eliana, é você agora. É. Ai, ai. Quer participar, Eliana? Ô, Felipe, passa a minha vez, estou pensando. Então tá bom. Então fechou. Vamos lá, quem que é o próximo? Emily. Bora, Emily. Olá, boa noite. Boa É, noite. deixa eu ver. Um dia que marcou bastante foi quando eu criei o manto, que é a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Foi bem profundo para mim e eu pego até hoje. Legal, legal. Fechou. Obrigado, Emily. Geisa, tá por aí? Tô sim. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Quer Tá, boa compartilhar? noite, gente. Não, teve dois momentos. Um foi um pessoal em relação ao meu pai, no comecinho da nossa terapia, mas é uma coisa simples, mas me marcou muito, que me fez ver o filme de outro jeito, foi o filme Divertidamente. Porque meus olhos para o filme era infantis, é o filmezinho da menininha, tristeza, raiva. Mas o seu olhar em relação ao filme me fez ver coisas diferentes. A ver um filme, é um filme adulto aquilo. Então, Uhum, na hora, se não me engano, que é o elefantinho, que o elefantinho morre, né? A minha visão antes era, oh, tadinho, não, ficou para trás, mas depois, como a sua aula, foram aquelas coisas que nós estamos evoluindo e quer queira, quer não, deixamos coisas para trás, né? Logicamente, tem coisas ruins, tem coisas boas, mas é a nossa evolução. Então, meu olhar do Divertidamente parou de ser infantil. Eu não vi o segundo ainda, eu tenho que assisti-lo, mas me marcou muito as cenas que você falou do filme. uhum. Legal, legal. Obrigado, Geisa. Obrigadão. Uhum. Tana, conhecida como Tânia, quer compartilhar? Ah, boa noite, pessoal. Boa Teve noite. coisas que têm me marcado na terapia. Eu achei que eu me conhecia e não me conhecia nada. Foi quando eu entendi que eu fiz, naquela época, o que eu tinha que fazer com a mente que eu tinha naquela época. Hoje, eu trabalho com a mente mais aberta, mais Uhum. conhecida. Eu acho que isso me marcou bastante. Uau, beleza, obrigado, viu? Juliane Gomes. Oi, Felipe. Então, foram algumas questões. Uhum. Eu estou de acordo com a Eliana, assim, na pressão fica difícil ainda mais com a mente TDAH, né? Tranquilo, ó, eu não sei Então, pressão funciona aqui, muito. fala agora. Aqui, né? Sem pressão, fala agora. Tô brincando, né? Mas, assim, eu vou na mesma linha da Emily, que realmente uma das questões que me fez despertar foi essa questão de a dor ser inevitável, mas permanecer nela é opcional. Então, quando Hum, eu entendi isso, foi uma virada que realmente foi o segundo passo da minha transformação, né? E o mais marcante para mim foi no dia da revelação, né? Quem eu menos imaginava, quem era a pessoa menos provável que foi o grande causador de muita coisa das treta, né, que foi uhum, adquirida. Então, assim, eu acho que o ápice foi o dia da revelação mesmo para mim, que foi uma virada brutal ali. uhum. Uau, valeu, obrigado. Viu, gente, quando vocês participam, assim, enriquece muito mais, assim, eu amo dar aula, mas quando vocês falam, o negócio fica assim, 10 de 10. Bora lá. Ei,
Hum, Então, eu acho que foi quando eu entendi que 90% do eu se dá pra disputa com meu irmão, né. Quando eu entendi a questão da disputa do meu irmão ali, eu meu autoconhecimento foi diferente. uhum. Aí Uhum. você entendeu que Aí eu entendi tudo, entendi por que eu sou tão assim, na questão de não pedir ajuda, né, de ter essa energia masculina mais elevada, porque eu disputei com um irmão que é, né, sexo masculino, digamos assim, né, então a minha energia masculina sempre foi mais elevada, e uhum, disputar o amor da mãe, né, então uhum. aí eu entendi muita coisa. Legal, legal. É. Obrigado, Lau. Li, voltamos em você. Você quer participar? Se não quiser, tá de boa também, tá? Não, não tô colocando arma, não. Se não quiser, tá de boa. Li, sou eu? Você. Olha, né, foram muitos momentos, é difícil lembrar, mas, né, nos processos de cura, quando você, né, me falou que, tipo assim, né, que as pessoas que me causaram traumas, né, que elas, fizeram o melhor que elas puderam, melhor que, né, que elas conseguiram, né, elas mesmo tendo, né, me causado trauma, a intenção era boa, né, elas me deram o melhor que elas tinham naquele momento. Isso me ajudou muito, porque às vezes eu ficava, né, assim, revoltada por por não ter recebido, né, determinadas coisas, determinado afeto, etcétera. Então, assim, aí, me acalmou meu coração de saber que, né, que tá tudo bem, que tá tudo bem, que, né, de agradecê-los pelo que foi feito, né, que foi o melhor para, né, que eles puderam dar naquele momento. Então isso foi muito marcante para mim. Uhum. Uau! Aí, tá vendo, gente? Quem não quer falar, libera as mais preciosidades aí que estavam guardadas. Parabéns, também por se desafiar e conseguir. Então, pessoal, a gente vai finalizar, porém, lembra que eu te falei que vai ter uma técnica? Então, a gente vai fazer uma técnica de visualização, porque agora a gente o quê? Entendeu aquilo que possivelmente estava nos atrapalhando. Com essa dinâmica, né, de compartilhar, a gente fez o quê? Né, o que estava por trás. Qual que era o meu objetivo aqui também? Era realmente ouvir de vocês aquilo que vocês já estão vivendo de transformação, mas lembra, trazer à memória aquilo que dá esperança. Então lembra que lá no começo da aula eu disse que a partir de semana que vem a gente vai começar o quê? A focar naquilo que a gente quer manifestar ainda esse ano, né? Pode ser que seja algo grande que vai precisar desse ano e do ano que vem, mas não importa. A gente vai focar agora no que a gente quer começar a gerar ainda esse ano na nossa vida. Então, a gente vai fazer uma técnica, não precisa abrir câmera, não precisa abrir nada, eu vou conduzir vocês num processo, só preciso que vocês estejam com os olhos fechados aí onde vocês estão, tá? Então, tira toda a distração. 3 minutinhos. Vocês vão imaginar a seguinte cena. A gente está junto, eu e você, né? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente, né, eu nunca tive contato pessoalmente com vocês. Eu tive com alguns aqui. Porém, imagina você num lugar que te traz paz. Bem parecido com aquele lugar que você imaginou naquela técnica da quebra da resistência. Começa a trazer à memória esse lugar. Lembra que lá na técnica da resistência você imagina um lugar que te traz paz, você imagina um lugar que te traz segurança, um lugar que te traz firmeza. Lembra daquela cena que você criou que representa aquele sonho realizado, aquele sonho concretizado, aquele estado de vida que você almeja? Agora, imagina aí que eu, Felipe, a pessoa que durante esse ano foi um instrumento para transmitir conhecimento, mas que também foi uma pessoa
que aprendeu muito com vocês durante esse ano. Porque, não se enganem, aqui nós estamos a todo momento o quê? Trocando. Então não é uma relação de eu só dou, muito pelo contrário, vocês também me enchem, porque à medida também que eu sou instrumento para tratar algo na vida de vocês, eu também estou tratando na minha própria vida. Então, imagina que a gente, até mesmo para você ficar mais à vontade nesse lugar, imagina que talvez a gente está tomando um café, que a gente está tomando um chá, não sei, não importa. E assim, vai parecer meio lúdico, tá? Mas confia no processo. Como eu sempre digo para vocês, confiem no processo. Imagine que eu posso te mostrar ou te conceder um desejo. Imagina que eu tenho esse poder, tá? Esquece a lógica nesse momento. Deixa o mental aí de lado. Imagina que eu posso te conceder um desejo. Então, se eu pudesse te conceder um desejo de algo que você quer mudar ainda esse ano, ou não mudar, mas almejar, o que que você me pediria? Então, assim, pensa aí. Ok. Aí agora, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou perguntar para cada um aqui que está aqui na sala, em ordem alfabética. Não precisa dar detalhes. Por exemplo, se você quer algo que é muito íntimo, que você não queira compartilhar, só fala que área. Felipe, eu quero, se eu pudesse te pedir, o meu desejo seria isso. Tum, área tal. Combinado? Então vamos seguir a ordem aí de novo. Pode abrir os olhos. Christian, qual seria o seu pedido? O que você queria mudar ou almejar ainda esse ano? Vale ganhar na Mega Sena? Não. Não. O mundo de infinitas possibilidades. Essa não está disponível. Habla aí. Ah, cara, eu tenho algumas coisas que eu quero mudar ainda. Uhum. Não é só uma. Uma que você possa compartilhar aqui com a gente. Ah, ser menos imediatista. Uhum. Beleza. Às Beleza. vezes, às vezes é confundido com ansiedade, mas não é ansiedade. Uhum. Enfim, ser menos imediatista, acho que é isso. Beleza. Bora. Eliana, quer compartilhar? Obrigado, Christian. Olha, ao contrário do Christian, eu vou assumir ser menos ansiosa. Entendi. Quer dizer, né, não estou dizendo que ele é, né, mas eu Não, tô falando de mim. sim. Então, fechou. Menos ansiosa. Beleza, É. obrigado. Emily, qual que é seu pedido? Eu vi até de vermelho. Aqui, né? Foi inconsciente no momento. Emily, obrigado, Eliana. Obrigado. Vai lá, Emily. Eu gostaria de ter uma vida mais pacífica, Uhum. um pouco Vida mais mais calma. pacífica. Vamos lá. Você, vou ter que me esmiuçar. O que que seria uma vida mais pacífica? Não preciso dar muitos detalhes, mas assim, em que área assim, seria essa vida mais pacífica? Ô, mãe, deixa eu pensar aqui. Mãe, é o momento dela. Deixa eu ver. Ai, eu acho que eu gostaria de ter uma mente mais tranquila, sabe? Não ser tudo corrido. Beleza. Obrigado, Emily. Geisa? Me veio a área familiar, o amor, a harmonia na família. Beleza. Top. Obrigado. Tânia? Tânia? Oi. Eu tô rindo muito da Emily aqui, gente.
Não tem jeito, Felipe, vai ser Ô, junto. gente, não tem problema não. É só explicar pro pessoal, gente. A Tânia e pera, rapidinho, peraí. Gente, a Tânia e a Amy são mãe e filha. E a Tânia é mãe do Robert. Tá? Então, assim, a família toda vem É aqui. tudo É quase. maneiro. Então, vai lá, Tânia. Qual que é o seu pedido? Posicionamento. Eu Vamos lá, mais preciso me específico. posicionar em algumas áreas, na verdade, quase todas. Você menos cabeça quente. Uhum. Desliga esse microfone aí, mano. É a minha vez. Amy, é o momento dela. Eu acho que posicionamento, assim, quando eu fui para a mentoria, eu estava muito desligada nesse negócio de posicionamento. E eu tenho me posicionado melhor, mas eu acho que em algumas áreas eu ainda gostaria muito de me posicionar mais firmemente. Uhum. Legal, beleza. Obrigado. Ju? Juliane saiu da chamada. A gente, Christian levantou a mão? Acabou que ela volta. Então, fomos para você, Lau. Ela correu. Não, eu falo que a Juliana, a chamada dela cai em momentos tão estratégicos. Bem na hora. Pois é, vamos lá. Deixa eu ver se eu vou Vai. conseguir. Então, na minha área sentimental, deixa eu ver se eu conseguir explicar. As minhas feridas emocionais na área sentimental é como se eu quisesse que já, tipo, resolvesse rápido, entendeu? Uhum. É o imediatismo, né, que o Exatamente. Christian falou. Isso, rápido. Não tô aguentando mais ficar nessa situação, quero que resolva. Uhum. Aí, no caso, você quer que resolva, mas você entende que tudo tem um processo? Você Tudo consegue é um compreender isso? processo. Entendi. Exatamente. É. Fechou, mas você quer resolver. Então, aquele momento que você fala assim, Felipe, eu já entendi que eu tô ferida, eu não quero mais ficar ferida. Exatamente. Eu sei, já entendi. Top, top, top. Então, valeu lá, obrigado. Nada. Juliane, a sua chamada caiu, mas você voltou, e voltou na tua vez. Ah, A resistência. pois é. Então, Felipe, é uma coisa que me incomoda muito. São coisas, causas, né, que eu tenho agarradas, financeiramente falando, né, que está na justiça, a questão, né, de inventário, enfim. São essas questões que, de certa forma, ela tem me prendido um pouco ainda em questões que eu quero me ver livre, vínculos Uhum, e etc. Seria uhum. isso. Beleza, brigadão. Então, pessoal, vocês brilharam, vocês arrebentaram, vocês foram show de bola. E é isso mesmo, pessoal, é se desafiar, ir lá e fazer, e todo mundo fez, todo mundo aconteceu. Celia, ela está em algum lugar aqui nesse Brasil. Aqui no momento, né? A Celia é maravilhosa. Ela está aqui. Enfim, de corpo, né, Celia? Você vai ver, talvez você vai ver essa aula depois, tá? Deixa eu não sei. Então, assim, pessoal, vamos lá. Vamos caminhar agora realmente para poder encerrar. Então, lembra que eu disse que a partir de agora, as nossas aulas elas vão voltar a ser o quê? Semanais, porque nós vamos o quê? Manifestar aquilo que almejamos. Então, agora eu desafio vocês. A gente já tem esse hábito de estar aqui, né, de 15 em 15 dias. Então, daqui até o final do ano, né, que eu falo assim, dezembro, ali por volta ali do dia 15, a gente vai ter, vou colocar umas 4 semanas, 4 a 5 semanas juntos aqui. Então, assim, falando de cabeça, tá, pessoal? Então, você vai anotar agora para você, assim que acabar essa aula, você vai anotar num papel, como se fosse ali uma cartinha mesmo. Mas essa cartinha vai ser para Papai Noel? Não. Diferente da técnica, essa carta vai ser para mim? Não. Essa carta vai ser de Juliane para Juliane, de Christian para Christian, de Eliane para Eliane, de Emily para Emily, de Geisa para Geisa, de Lau para Lau e assim por diante. Então você vai focar nisso que você almeja, que você trouxe aqui, mesmo que de forma resumida.
E assim, como a técnica eu pedi para vocês me visualizarem, por quê? Eu estou aqui e eu estou ouvindo. Então, automaticamente, o quê? Já tenho o que eu quero trabalhar durante essas segundas-feiras com vocês, mas o que eu vou fazer? Pegando você, tipo o Papai Noel, que pega os pedidos e em algum momento dessas aulas que a gente vai ter, eu vou trazer uma chave para te ajudar nessa manifestação. Nem se for algo maior, que exige mais tempo, é o que a gente está falando dos imediatistas aí. A gente vai começar a gerar esse ano. Se for algo que é mais tranquilo de resolver, ainda esse ano. Então, qual que é o desafio que eu lanço para você? É estar aqui. Como? Todas as segundas-feiras. Igual sempre foi. Né? Sempre para quem é mais antigo, né? Então, pessoal, é isso. Aí agora é o momento de você assumir o seu protagonismo na sua vida. Aí lembra que lá na sessão de diagnóstico eu disse que eu estou dando os meus 50%, falei isso para todo mundo aqui. Agora é o seu momento de dar 100% dos seus 50%, porque eu me comprometo a estar aqui, né? Não sei o que aconteceu a tragédia, né, pessoal? Tudo pode acontecer. Mas a partir de agora, no nosso novo bate-canal, a partir da semana que vem, a gente vai entrar no processo de manifestação aqui na Avente. Então, já vai gerando o teu milagre, já negócio de falar da igreja, né? Já vai gerando o teu milagre, já vai gerando a transformação, porque a partir da semana que vem eu vou liberar o quê? Chaves para a manifestação daquilo que você almeja ainda esse ano. Para relacionamentos, para a vida profissional, né? E principalmente no processo de autoconhecimento. Então é por isso que a gente precisou o quê? Desmascarar o auto-engano. Porque como a gente viu, com o auto-engano não tem como evoluir. Compreenderam agora, pessoal? O episódio de hoje, plot twist. Então, vamos encerrar por hoje. Vejo vocês aqui na semana que vem, tá? Quero agradecer muito, até me excedi um pouco, falei que ia liberar vocês 9h40, mas, né, agradeço a paciência de vocês, para você que pôde ficar até aqui. A partir da semana que vem, pessoal, as aulas elas vão ser assim, bem dinâmicas mesmo. Então, assim, ela estourando vai ter 1h15. Então, gentileza, chega no horário, quem pode, claro, né? Igual a Geisa, ela sempre vem depois do trabalho, mas ela vem. Então, se acontecer alguma coisa, venha. Mas você que pode começar, vamos sempre começar no horário. Por quê? Lá no YouTube, gente, eu não consigo esperar vocês, não. Então, porque aqui no Meet, né, é nosso aconchegozinho, né? Lá no YouTube, por exemplo, se eu fico enrolando, fica gravada aquela parte lá que eu fiquei esperando vocês. Então, no YouTube, se a gente marcou 8h30, 8h30 já tá. Bem-vindo ao mundo de infinitas possibilidades, a gente vai começar. Então, assim, então, para a galerinha que pode chegar mais cedo e às vezes vai chegando um pouco atrasado, assim, estejam sempre para vocês não perderem nada. Como eu disse, a aula vai ser bem dinâmica, estourando 1h15. Então, se você que pode, chegar, Felipe, não pude, vai entrando também, tá, gente? Então, assim, só se organizem quanto a isso. Pessoal, vamos encerrar a aula de hoje. Então, seja mais uma vez bem-vindo ao mundo de infinitas possibilidades. A cada dia que você recebe um conhecimento novo, uma nova possibilidade se abre. Então, vamos fazer o nosso barulhinho aí para a gente ir embora? Bora, bora, bora? Então, gente, avante. Muito obrigado. Tá? Tchau para vocês. Vejo Avante. vocês na semana que vem. Avante. Tchau, tchau.